Vibradores, vibradoras, começa agora mais um episódio do seu, do melhor podcast do mundo, o Dibre da Vaca. Dessa vez estamos aqui para falar da vitória colorada. Isso mesmo, pessoal. Já estava crente que eu ia falar de mais um tropeço colorado diante de um time podre como o Avaí. Só que o Avaí tem Bressan, né? E quem tem Bressan faz escola. O seu companheiro de zaga, que, vão me perdoar, já até esqueci o nome, deu uma de Bressan naquele jogo fatídico do Grêmio, que eu não vou nem citar. A bola bateu na mão dele, um bloqueio de vôlei, pênalti para o Inter aos 50 do segundo tempo. Pedro Henrique, né? Pedro Henrique na bola, muito bem cobrado, bucha do Inter, 1-0. E é isso, pessoal. É isso. O Colorado venceu. Estamos aqui, né, com o nosso querido Rodrigo Cordeiro. Fala, Fernando. Cara, é muito legal ver a tua indignação falando desse gol. O cara não esconde a raiva dele, o gremismo dele ali. Mas Não foi dá bom. para esconder. Foi uma Não ótima introdução. Ah, cara, sem mentira, não é querer, é 46,5 do segundo tempo. Teve uma falta pro Inter na lateral esquerda de ataque do Inter. E eu falei pro meu pai, tu quer apostar que esses filhos da ainda vão fazer a merda de um gol, porque o Inter é rabudo, esse time é sortudo. Cara, 50 do segundo tempo pênalti pro Inter. A sorte do gremista é que a sorte do Inter aparece em momentos nada a ver. Assim, né? Em vez de aparecer contra o Melgar, aparece contra o Avaí na ressacada, sabe? Uma sorte meio mal utilizada, Azar. digamos assim. Azar. Mas enfim, sim, estou indignado que já estava finalmente não tropeçar e tal, mas não, o Inter conseguiu achar esse gol. O Avaí chora de ruim, mas é contigo, meu velho. O que tu viu desse jogo, da escalação, Super Ed no banco, vitória no final e como víamos falando já há um tempo, mais uma atuação, né, daquele jeito do Inter contra times mais fracos. Agora é contigo. Cara, eu não questiono as opções do Mano, tá? Pelo Johnny e pelo Maurício ali. Sim. Até porque, né, se a gente parar para pensar, o Inter, de uma certa forma, forçou o retorno do Alan Patrick, o próprio retorno do Tyson, né, naquele jogo contra o Fortaleza. O Edenilson, depois da eliminação para o Melgar, ele foi, de uma certa forma, poupado, né? Surgiu um desconforto, uma lesão. Uhum. Então, eu acho que foi coerente, né? O que não é coerente é tu perder o Mano por ele proferir aquelas palavras para o quarto árbitro, né? Eu acho que é extremamente desnecessário, deselegante, né? Para não usar um vocabulário estilo do Mano Menezes, que é o teu comandante, é o cara que dita, né? Muitas vezes o ritmo da equipe. Tu perder ele com 20 e poucos minutos do primeiro tempo por uma besteira, falar uma bobagem para o quarto árbitro. Mas eu acho assim, o jogo não foi tão bom, né? O jogo não foi um grande jogo. Acho que o Avaí, enquanto ele teve forças e se fez valer, principalmente no início do jogo, né? De uma tentativa de impor uma certa pressão no Inter. Até certo ponto deu certo, conseguiu criar algumas chances. Acho que o Kehler foi bem importante, pelo menos em 2 intervenções ali no primeiro tempo. Depois ali da metade para o final do primeiro tempo, o Inter se soltou mais no jogo, se sentiu mais à vontade, percebeu que o Avaí era muito mais ímpeto do que qualidade, né? Até porque, cara, quando tu começa a ver os jogadores ali, né? A gente estava comentando em off aqui, Não dá, né? cara, Bressan, Cortez, Bruno Silva, cara, esse louco dói de ruim. Aí tu vê ali um pouquinho mais para frente ali o Guerreiro sem o joelho, né, com aquele cabelo bem doido, curtindo uma regueira ali na beira da praia, né, naquela vibe, totalmente sem ritmo. Tu vê que, cara, ele nem brigar ele briga, né, que era o melhor do Guerreiro no Inter, xingava todo mundo, brigava, batia a boca, nem isso ele faz. Ele tá tão good vibes que, né. Mas, cara, a fragilidade do Avaí é muito notória. E aí o Inter conseguiu impor um pouco mais o ritmo no final do primeiro tempo e né, equilibrou, vamos dizer, as ações.
Quando começa o segundo tempo, aí sim, eu acho que o Inter foi para dentro do campo do Avaí, né? Fez valer a qualidade, principalmente com a bola no pé, Isso. o toque de bola, né? Talvez às vezes precisava um pouquinho mais ser incisivo, né? Eu acho que o único jogador que tentava um pouco mais na direção do gol era o Wanderson. Não gostei dele ter saído, sou bem sincero, por mais que tenha entrado o Pedro Henrique, eu acho que não precisaria ter tirado o Wanderson, acho que ele estava bem. Acho que ele era a válvula de escape do Inter e, de repente, como o Pedro Henrique pelo outro lado, tu teria os dois, né, para fazer essa organização de jogada. Acho que o Alan Patrick entrou bem, poderia, né, ter sido junto com o Pedro Henrique, ainda ajudar a municiar mais ali o Wanderson, o próprio Alemão. O Alemão acho que fez uma partida razoável, conseguiu ter vitórias pessoais, conseguiu segurar bem os zagueiros, eventualmente errava, né, na parte de tomada de decisão, que é o grande detalhe do Alemão, de não simplificar e querer às vezes inventar um pouquinho mais. Mas eu acho que o Inter se portou bem na partida. No segundo tempo conseguiu impor um pouco mais o ritmo, conseguiu algumas jogadas, não obrigou o Vladimir, o goleiro do Avaí, a fazer grandes defesas, mas eu acho que o Inter Sim. criou um pouco mais, construiu um pouco mais, não sofreu, né, com o Avaí. Acho que o Avaí teve Não, realmente. um chute que outro. Eu lembro de uma falta que o Jean-Pierre bateu na barreira Na e acho que barreira. uns cruzamentos meio aleatórios em que o Kehler interviu bem. E aí no apagar das luzes, né, podemos dizer assim, na derrubada do disjuntor, o Lisiero tenta, sei lá, se tentou dar um chapéu, o que ele fez, bateu na mão do zagueiro, pênalti para o Inter. O Pedro Henrique tomou a frente, né? Ele até na coletiva disse que apesar de ter o Edenilson ser o batedor, ele se sentiu bem, se sentiu confiante. Eu acho também que não caberia para esse momento, né? Um momento em que o Inter de repente vai tentar resgatar um pouco o Edenilson, ele daqui a pouco bater o pênalti, dar alguma situação. O Pedro Henrique Exatamente, assumiu, bateu, concordo. fez um belo gol. E acho que foi bem coerente depois na própria fala dele, né? Falando do Edenilson, citando o Edenilson. Eu acho que é aquilo. A gente pode questionar a qualidade. A qualidade não. Eu acho que a gente não pode questionar a qualidade do Edenilson. A gente pode questionar eventualmente que ele não está numa jornada muito boa, né? Como o Inter não está em uma década boa, né? 11 anos aí sem beliscar nada. Então é aquela coisa, a gente tem historicamente alguns jogadores que passam por aqui e que infelizmente são bons jogadores, mas que não conseguem uma trajetória de títulos e acabam caindo numa desgraceira. Vídeo Tcheco, Sim. né, que é talvez uma referência muito grande pelo lado do Grêmio, que era um belo jogador, mas infelizmente, né, fracassava num time que não dava certo. O Edenilson, eu acho que ele é um ótimo coadjuvante, né? Eu acho que ele é um excelente coadjuvante, mas pena que o Inter ele precisaria ter protagonistas e infelizmente ele não tem. Ele tem vários bons coadjuvantes e é por isso que não consegue sair dessa fila aí de títulos. Mas, cara, eu só queria comentar uma coisa, assim, eu acho que está caindo de maduro o Pedro Henrique titular. Eu Total, acho, total. eu acho que daqui a um pouco o Inter vai ter que repensar, de repente, tudo bem que é importante tu ter o alemão como centroavante, mas ele só funciona para proteger, né? Ele não funciona dentro da área, ele não sabe, de certa forma, se posicionar muito bem. Então, daqui a pouco tu tem o Wanderson e o Pedro Henrique e atrás deles um Maurício ou um Alan Patrick junto com o Depena ali municiando, sendo jogadores um pouco mais pensadores e lançadores de bola, né? E aí sinto aproveitar a velocidade e o um contra um do Pedro Henrique e do Wanderson, mas eu não gosto de criticar o alemão, porque eu acho que o que é pedido para ele é feito e até, de certa forma, bem feito por ele. Mas ele, como jogador decisivo, como cara de presença diária, ele muitas vezes ele não consegue ser, porque ele está pegando essa bola muito lá atrás, ele não é um jogador de grande velocidade para chegar na área com rápido ali depois de começar a jogada, né? Então eu acho que o Sim. Mano tem que ajeitar um jeitinho de colocar o Pedro Henrique no time. Daqui a pouco ele pode pensar em firmar o Gabriel e o Johnny, e daqui a pouco ele pode estar sacando o Depena, né? Ou daqui a pouco ele pode estar adiantando o Depena para ser essa figura mais centralizada de passe, e daqui a pouco tá tirando o Alan Patrick ou o próprio Maurício. Mas, cara,
para mim, tá caindo de maduro o Pedro Henrique como titular do time do Inter. Cara, eu concordo com isso. Vou pegar esse seu gancho do Pedro Henrique. Porque primeiro assim, cara, muitas vezes a gente vê os técnicos, os treinadores brasileiros, em sua maioria, muito apegado a esquema tático. Muito apegado a esquema tático. Meu esquema é esse. Eu vou jogar com, sei lá, 2 volantes. Eu vou jogar com um meia, com 2 pontas e um centroavantão. Só que, cara, se tu tem três ou 4 caras, 5, sei lá, acima da média, para jogar entre a volância e o meio, cara, tem que escalar os melhores. Tira o centroavante e arruma uma forma de botar os melhores. Porque tem Edenilson. Pensando assim, Edenilson, Alan Patrick, Depena, Wanderson e tem o Pedro Henrique. São 5 caras. Não tem como escalar o alemão, cara, tendo esses 5. Sabe? Aí tu botar um desses caras no banco porque o teu esquema não permite que tu jogue com 5, porque nenhum deles é o centroavantão que tu gosta, referência na área. Cara, se tu é treinador bom, tu não pode ter esse apreço todo, apego todo a um esquema. Então eu vejo que o Inter desperdiça muito com o alemão. É que nem tu fala, ele é um cara cumpridor, é um cara esforçado, ele faz o que mandam, só que é um cara limitado, é um cara que não vai te decidir um jogo. É um cara que se tu pensa assim, eu preciso decidir, quem vai decidir, alemão ou Pedro Henrique? Pedro Henrique. Não precisa nem pensar muito. Então, ou o Inter acho que muda de esquema, ou, cara, o Inter vai ter que tentar fazer alguém trabalhar como um falso 9, que nem era o Luan do Grêmio em 16. Em 16, né? Que 17 já não foi tão nessa função, mas eu acho que vai acabar caindo de maduro isso, porque se eu botar o Pedro Henrique e sacar, sei lá, o Wanderson, sacar o Depena, eu também acho uma perda, porque o alemão é o mais fraco desses aí, sabe? Então, Sim. e o Inter tá penando. O Inter não tem conseguido achar um centroavante que se encaixa. Até contratou agora o Romero, né? E tá entrando, tá tentando até que ainda tá bem desembocado, tá totalmente fora de entrosamento, não tá sendo o que se espera dele, né? Então eu testaria o Inter para falar. Desculpa de cortar. Não, eu ainda acho que o Romero, ele é aquele. Cara, ele é aquele estilo de jogador que o River Plate gosta, né? Porque normalmente o River Plate joga com 2 atacantes. Ele não é o Sim. centroavante que fica preso. Ele é o jogador que sai pelos lados, tem uma certa velocidade, de uma certa forma acho que ele sabe conduzir bem a bola, não é grande Uhum. habilidade, mas ele já não é aquele jogador mais fincado de área. Então ele também foge às características do centroavante, o estilo Leandro Damião, o estilo Diego Souza, né? Aquele jogador mais Sim. preso, mais parado, que vai ganhar a bola e já vai correr para a área para esperar um cruzamento. E o Inter, de uma certa forma, ele consegue criar jogadas para serem alçadas para a área. Mas é muito complicado de tu ver que o jogador não tá ali, entendeu? Ou Exato. ele tá a 3, 4 metros mais para o lado, ou ele tá chegando na área, sabe? Ou eventualmente, como em alguns casos, ele tá do lado da área cruzando e aí tu olha para a área não tem ninguém. Até o Wanderson tenta correr em alguns momentos, mas Sim. é sozinho. O Maurício também em alguns momentos tentava, mas cara, não é o cacuete deles, né? Então falta isso. E eu acho que o alemão ele consegue, ele até eu acho que ele tem um bom entrosamento tanto com o Pedro Henrique como com o Wanderson, porque são jogadores que procuram o pivô e Uhum. aparecem e passam para receber em velocidade, né? E nisso o alemão consegue fazer. E hoje, pelo menos no jogo de hoje, com o Avaí deu bastante espaço, funcionou bem essas triangulações. Mas quando tu pega um time um pouquinho mais fechado, que tu precisaria ter a referência, aí o Sim. Inter já não tem no alemão essa figura, né? Não, eu concordo, cara. É bem isso. Daí é aquela, ou vai sempre sacar um cara que é melhor do que o alemão para manter o esquema, e também, por um lado, tu acaba tendo sempre pelo menos uma carta no banco, assim, que pode fazer diferença, né? Também tem Sim. esse detalhe, ou vai ter que tentar arranjar todos esses caras que são notadamente melhores no time titular, né? É. Mas daí é com o Humana, né? O Inter melhorou bastante o elenco, então acho que dá para fazer isso. Eu testaria, né? Sacar o alemão e tentar jogar sem o Avante ou com um deles fazendo a função de falso 9. Veja até o Pedro Henrique, acho que um pouco mais talhado para Sim. isso, sabe? Com um pouco mais Não, desse cacuete. e normalmente quando o Pedro Henrique está em campo, a quebrada no centroavante deixa de ser
passa a ser nele, porque ele salta Uhum. bem, né? Ele tem uma Salto, boa exatamente. impulsão do chão. Então, daqui a um pouco ele pode ser o cara. Como o Inter. É que também tem uma coisa, né? O Inter tem nos últimos jogos, em alguns momentos, abusado um pouco dessa quebrada de bola. E aí obrigaria o Inter a jogar um pouco mais com a bola no chão. Aí tu teria que ver uma certa melhora, né, no próprio Edenilson, no nível dele, no próprio nível do Sim. Depena, que andou dando uma caída. Então, tu exigiria uma maior participação desses jogadores, uma maior intensidade desses jogadores e também uma melhora na qualidade deles, que hoje eles estão devendo um pouquinho, né? Concordo totalmente, meu velho. Mas tem mais algo para acrescentar sobre esta partida, meu querido? Não, não, acho que é isso. Então, ficamos por aqui sobre o jogo do Inter contra o Avaí. Só passar, né, a tabelinha do Brasileirão, com o próximo jogo do Colorado também. Esse joguinho de segunda-feira é um horáriozinho bem desgraçado, né? O cara já tá Cara, de bode da semana. sabe que eu acho que é um horáriozinho legal, cara. Eu acho que foi um horáriozinho que deu certo. Não como o torcedor que vai ao estádio, né? Sim. Mas para te ter um entretenimento ali na semana, e claro, como teve também o joguinho do Uhum. Grêmio ontem às 4 da tarde, acho que valeu um pouquinho. Mas é um horáriozinho que eu curto, cara. Não, é bom, é legal, legalzinho, vale a pena. Para mim, o melhor horário dos novos é o domingo, 11 da manhã. Esse horário é o meu xodó. Ah, não, isso eu também acho. Depois sai um churrasquinho, né? Um negócio sai no Exatamente. estádio, churrascada violenta. Ah, esse é o meu xodó. Mas estão passando com a vitória, né? Ah, com essa vitória do Colorado, o Inter foi à quinta posição com 39 pontos, empatado em pontos com o Corinthians, mas, né, como a dupla Grenal adora ficar abraçadinha, né? O Inter, assim como o Grêmio na B, empata em demasia, então está atrás do Corinthians em número de vitórias. Está também um ponto atrás do Flamengo e 3 atrás do Fluminense. E o Palmeiras está nadando de braçada. Mas foi uma boa vitória, o Inter brigando cada vez mais pela vaga direta da Libertadores e é o objetivo que restou para o ano colorado. O Inter que volta a campo, olha só, né? Na segunda-feira, Segunda, 8 da noite. segunda, 8 da noite, agora no Beira-Rio, na verdade, agora no Beira-Rio, para enfrentar o Juventude. E Juventude, hein? Juventude com um pé e meio na segunda divisão. Mas é isso então, meu querido. Encerramos de Inter e Avaí, o Inter masculino. E também, né, precisamos passar pelo Colorado feminino. Não podemos esquecer. As gurias coloradas, que nessa segunda-feira também, na tarde de hoje, receberam o Flamengo do Beira-Rio. Haviam vencido, né, o primeiro jogo no Estádio Luso Brasileiro e dessa vez ficaram no 1-1 e estão classificadas para a fase de semifinais para enfrentar o São Paulo, o primeiro jogo em Porto Alegre, o jogo da volta em São Paulo. E no outro jogo da semifinal, né, um Corinthians e Palmeiras, jogaço do futebol feminino. Esse é um clássico e dois dos melhores times do futebol feminino brasileiro. Ah, com certeza. Não, e vale destacar, né, meu, que pô, é meio raro isso acontecer de não ter um intruso ali, mas são as 4 melhores equipes do futebol feminino hoje, né? É verdade, Então, são mesmo. eles foram as 4 melhores classificadas ali pela Isso, tabela e foram mesmo. acredito que vão ser confrontos bem interessantes e bem disputados, né? Eu também acho, eu também acho. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria numa final, pelo menos com a presença das gurias coloradas. Acho que o Inter vai para final. E aí, Palmeiras e Corinthians é aquela coisa do dedo naquele lugar e gritaria. Vai ser um bagulho bem louco. Vai ser louco esse jogo. Vai ser, vai ser. Ah, meu querido, mas então é isso. Obrigado pela participação, meu querido amigo Rodrigo. Feito, Fernando. Até a próxima, meu querido. Feitoria, meu velho, até a próxima. Obrigado também a todos que nos acompanham até aqui. Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, deem joinha aqui embaixo, compartilhem o vídeo e comentem, que nos ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima.